bem-vindo ao nosso canal Dialogando Física, e a aula de hoje falaremos sobre dinâmica. Pegue o seu material que a aula vai começar. Caso você goste da nossa aula, dê um like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal para que você possa receber novas notificações, tá bom? Bem, primeiramente vamos falar um pouquinho de dinâmica, né? O que seria a dinâmica? Nós sabemos que a dinâmica ela faz parte de algo maior, que seria a mecânica, que é uma área da física que preocupa-se em estudar alguns movimentos, né? E a mecânica ela é subdividida em outras ramificações, sendo uma delas a cinemática e a outra a dinâmica. A cinemática ela estuda esses corpos em movimento sem se preocupar com as causas, ou seja, ela analisa aquilo acontecendo e coleta dados. Geralmente ela ocorre de forma mais sistemática, usa mais cálculos matemáticos, né? Ela descreve o movimento com equações matemáticas. Então ela calcula a velocidade, a aceleração, né? O tempo que ela demorou para sair de um lugar e chegar no outro. Ela não quer saber quem provocou aquele movimento, ela só coleta dados, né? Só analisa as características. Já a dinâmica, que é a parte que nós estamos estudando, ela vai além. Ela procura observar a situação, o fenômeno evidenciado e tentar entender o porquê daquilo está acontecendo, quem é o agente causador, quem está fazendo aquilo acontecer. Ele busca, no caso, exemplo, para ter um movimento tem que existir uma força. Que força é essa que está atuando sobre o corpo, né? E aí ela descobre leis, como eu coloquei para vocês, ela descobre as leis da natureza que conseguem explicar aquele movimento. Então a dinâmica, ela vai atrás do agente causador, né? Ela quer descobrir o porquê das coisas, tá bom? E é na dinâmica que nós estudamos corpos que sobre eles tem a presença de alguma força para executar um determinado movimento, tá bom? Podemos ter situações também que não existe força, mas há movimento ali, tá? E algo causando aquele movimento. Nós vamos ver, então, nesse primeiro momento, como estamos tratando de dinâmica, a primeira coisa a se falar é força, porque há movimento, então há força ali. E como eu disse para vocês, a força é o agente que produz no corpo uma aceleração e uma deformação. Quando um carro, né, ele entra em movimento, para ele entrar em movimento, o pneu faz esse giro dele. Então, há um atrito com o chão e o pneu. Então, há uma força que está provocando esse movimento. À medida que ele vai se movimentando e vai variando a sua velocidade, quanto mais variável é essa velocidade, maior é a aceleração, porque para existir aceleração, nós temos que coletar o quê? A quantidade de variação de velocidade que esse objeto tem no intervalo de tempo. Então, quanto maior for a sua variação, maior será a sua aceleração naquele intervalo de tempo. Mas o que acontece com o carro em alta velocidade? Se ele perder a estabilidade do carro e bater em algum lugar, ele causa, no caso, na estrutura do carro, uma deformação. Por isso que nós dizemos que força ela está intrinsecamente ligada tanto à aceleração, porque toda força gera aceleração, mas também ela está intrinsecamente ligada à deformação do corpo. Porque se eu faço uma pressão, uma força sobre um corpo, dependendo da intensidade dessa força, pode causar uma deformação. Um exemplo é uma criança balançando, né? A gente tem um exemplo, uma figurinha aí, que você pode visualizar, balançar no balanço, né? Para fazer esse movimento dela como se fosse um pêndulo, ela tem que exercer uma força, ou ela ou alguma outra força externa empurrando esse objeto. E força, ela é uma grandeza vetorial. Nós vamos entrar aqui embaixo o que seria uma grandeza vetorial, mas já decora, para ser vetor, sempre que nós estivermos falando sobre vetor, olha para o quadro para você ver, sempre vai aparecer esse sinalzinho de uma setinha em cima da letra indicando que ela é vetor. Se ela é vetor, ela é uma grandeza que depende tanto do módulo quanto da orientação. A gente vai ver mais em detalhes. Então, observa, a unidade da força no sistema internacional, que é o sistema padronizado para unidades, nós dizemos que força ela é sempre em Newton, né? E um Newton na unidade CGS, que é uma unidade fora do sistema nosso, o Newton equivale, 9,8 Newton equivale a 1 kg força, que você pode visualizar aqui, né? Então o sistema KGS quase não se usa muito, né? O sistema MKGFS não se utiliza muito o quilograma força. Temos também que um Newton vale 10 a quinta dínamos, né? Dinas, na verdade, está aqui no cantinho.
onde você pode observar na figurinha aí do lado, tá bom? Mas o que seria esse vetor? Só a gente vai entrar mais em detalhes em grandezas físicas, mas só para te dar uma ideia. Se eu digo assim, eu apliquei uma força sobre um objeto, então analisa essa situação aqui, ó, observa essa situação aqui. Se eu disser que eu apliquei uma força sobre esse objeto de 5 newtons, tá? O que eu te dei, que é um número acompanhado de uma unidade, é o que nós chamamos de módulo. Então, sempre que eu tiver um número mais uma unidade, eu acabei te informando o módulo desse vetor. Vetor, ele vai ser uma setinha, onde ele vai ter um tamanho, né, que é dado pelo tamanho da seta, indicando a intensidade dele. E a setinha, que é essa pontinha aqui, ela demonstra a orientação. Qual é o sentido, qual é a direção da força aplicada sobre esse corpo. Então, se eu te falar só 5 newton, eu não estou te dando essa setinha aqui, eu estou te dando só o tamanho dela, que seria essa parte aqui. Estou te dizendo que tem 5 newtons sobre aquele corpo, mas poderia ser 5 newtons para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Você precisa de mais informação para entender para onde foi essa força. E aí, quando eu te dou algumas informações a respeito da orientação, eu vou estar falando um pouquinho da direção e do sentido dela. Orientação que eu chamo de HIV. O que seria isso, professor? HIV? Que tão esquisito. Será que é AIDS? Não, né? A gente coloca isso só para lembrar mesmo, mas H refere-se a horizontal, né? I, inclinado, uma força inclinada, e V, vertical. Então, na vertical, a força pode estar para cima ou para baixo. Na horizontal, para a minha direita ou para a minha esquerda. E na inclinada também, tanto faz, né? Então, se eu acrescentar essa informação, para você vai ter uma melhor explicação do que está acontecendo. Então, se eu falo assim, está na horizontal, opa, então você já sabe que nessa figura não existe forças na vertical, só na horizontal, ou está para cá ou para outro lado, né? E se eu te disser o sentido, o sentido pode ser para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, eu posso usar a orientação das rosas dos ventos, né? Norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste, sudeste, nordeste. Então, eu posso estar usando as rosas dos ventos para me orientar como sentido também. Mas para representar esse desenho aqui, eu vou falar que, olha, existe uma força de 5 newtons, está aplicada sobre o corpo e essa força atua na horizontal, e no caso do meu lado aqui seria para a minha direita. Então, quando eu falo essas três informações para você, eu te dou o módulo, eu te dou a direção, eu te dou o sentido, você consegue compreender exatamente para onde está sendo aplicada essa força. Então, nesse caso, nós dizemos que a força é uma grandeza vetorial. Para nós entendermos, não basta só um número com uma unidade. Quando é só um número com unidade, é uma grandeza escalar. Por exemplo, quando eu falo assim, agora são 5 horas. Ótimo. Você já entendeu, 5 horas. Não precisa falar que é 5 horas para a direita, para a esquerda. Um número com uma unidade já é suficiente para ter a compreensão. Vetor não. Vetor você tem que dar mais características para que você consiga visualizar o que está acontecendo, ok? Vamos para a próxima aula que a gente entra mais em detalhes.